Romanos 1, versículo 16. Então diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e também do japonês, e também do brasileiro, e do peruano, e de todas as nações. Glória a Deus, glória a Deus. Então, hoje, Deus tem me ministrado essa palavra, e essa palavra é primeiro para mim. Eu quero que vocês entendam. Começa comigo. E daí depois você vai entender que começa com você. Mas começa primeiro comigo. Então, não me envergonho do evangelho. Eu estou apaixonado pelo evangelho de Deus. Eu estou apaixonado pelo evangelho. E a cada dia, em nome de Jesus, estarei mais apaixonado pelo evangelho de Cristo. Amém? Quando eu comecei a ser ministrado por Deus nessa palavra, Deus começou a me lembrar como que é o envolvimento. Como que é estar apaixonado. Então você lembra como que era? Qual foi a primeira coisa que você olhou na pessoa que está aí, de repente do seu lado, aquele que você olhou, aquela pessoa. O que foi a primeira coisa que você viu? Nossa, que olhos lindos. Nossa, é demais. O cabelo, o jeito, a roupa. Obrigado, irmã. Então, o que foi que te chamou a atenção da pessoa que você se apaixonou? Qual foi? Eu estou ficando rouco e glória a Deus. Então, o que foi? Então, de repente foi o rosto, de repente foram as roupas, de repente foi o corpo, alguma parte do corpo. De repente foi algo que te chamou atenção, o jeito de tratar com as pessoas, algo te chamou atenção. Então, quando eu comecei a entender isso, eu lembrei o que está escrito lá em Isaías, que Jesus não tinha formosura nenhuma, e que ele era desprezado pelos homens. Então, Jesus era desprezado. Então, Jesus não tinha nada, de repente, que chamasse a atenção de ninguém. Então, o que nós temos apresentado nessa igreja aqui, eu dou glória a Deus por isso. Nós não temos maquiado o rosto dessa igreja. Nós não temos maquiado o rosto de Cristo para as pessoas gostarem mais dele. Nós temos falado a verdade. Cristo é assim e é assim que você tem que amá-lo. Então nós não temos maquiado, colocado de repente um brinquinho em Jesus, ou feito dreadlocks no cabelo dele. Nós não temos feito nada disso. Mas nós temos falado de um Cristo que renova a mente, renova o coração, e todos, ele é o desejado de todas as nações. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembrei também da passagem em que Moisés esteve frente a frente com Deus. E quando ele saiu da presença de Deus, quando Moisés saía da presença de Deus, ele saía com o rosto iluminado, como de um anjo. E as pessoas que estavam olhando para ele não aguentavam olhar para Moisés. Então, essa é a paixão de Moisés por Deus. Ele olhava para Deus tão apaixonadamente que ele saía de lá brilhando. Então, em nome de Jesus, saia daqui apaixonado em nome de Jesus. Não se envergonhe, que o seu rosto venha brilhar diante das multidões, que as pessoas venham ver, que brilho é esse que está em você? E você dizer, é Jesus de Nazaré, é aquele que vai nos salvar, é aquele que nos salva. Então, que você venha ter essa convicção, que você venha ter essa paixão por Jesus. Mas aí de repente eu comecei a lembrar das roupas também. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, Jesus está falando assim, que ele vai vir uma hora que ninguém espera. Porque ladrão só vem a hora que ninguém espera. Então ele vai vir como um ladrão. E esse vai ser o arrebatamento. E muitas vezes a morte também chega assim para nós. Como um ladrão, uma hora que ninguém espera. Um dia está vivo, no outro, olha, morreu. Então nossa vida é muito passageira, muito fácil de se perder a vida. Então que nós viemos a vigiar. E Jesus vem falando assim, guarda as suas vestes. Porque você tem que ter vestes para não andar nu. O que acontece quando a gente anda nu no meio da rua? É preso, no mínimo. Então quem anda nu diante de Deus, o mínimo que vai acontecer com ele é estar preso nos pecados. Ou seja, não é livre. E eu sempre grito aqui, eu sou livre. Então em nome de Jesus, seja livre. Ande vestido. A roupa serve para vestir e não para desvestir. Por quê? Porque tem a lascívia, é exatamente isso. É você vestir uma roupa para dizer que está pelado. É isso que é a lascívia. Então você veste uma roupa, mas é como se você não tivesse roupa. Você continua nu, mostrando as suas vergonhas.
Então, aquela pessoa que chamou atenção, ela chamou atenção pelas roupas. Mas que roupas que eram? Eram roupas de santidade? Ou eram roupas de vergonha? Então é isso, de repente as pessoas estão olhando para a igreja e a igreja está nua. A igreja está com as vergonhas de fora. E por isso que eu pedi perdão a Deus por todas as igrejas, porque as igrejas, muitas igrejas, nós como igreja de Cristo, muitas vezes estamos andando nus diante de Deus. E as nossas vergonhas aparecem diante do mundo, e o mundo não quer ser cristão. Mas quando nós nos apaixonamos pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho de verdade, o que acontece? A moça fala assim, não, eu não vou colocar essa roupa porque o meu namorado não gosta. No nosso caso como igreja, o nosso noivo não gosta. O nosso noivo não gosta. Não vou mandar assim, o nosso noivo não gosta. Então, em nome de Jesus, vamos nos apaixonar pelo noivo, em nome de Jesus, que nós venhamos a viver revestidos para encontrar com o noivo. A gente não pode encontrar com ele de qualquer jeito. O que aconteceu com as 10 virgens lá, 5 doidas lá? O noivo nem quis olhar para elas. Bateram na porta lá, ó, não conheço vocês não, nem sei de onde vocês estão vindo. Por que elas tinham que ter luz? E eu vi isso numa pregação essa semana, e eu acho muito interessante a comparação que ele faz. É que o noivo não pega a mulher no escuro. Não pega a mulher no escuro. Tem que ter luz o negócio. Ele vai pegar uma mulher no escuro, sem saber quem ela é, como ela está vestida, como que ela vive? Não! O noivo só pega quem anda na luz. O que tem acontecido com a igreja? Então, muitas vezes nós não temos dado testemunho, mas em nome de Jesus, cada dia que você se apaixonar pelo Evangelho, o seu testemunho vai ser maior diante de Deus, e diante dos homens, diante dos anjos, dos demônios, e de qualquer criatura que existir aí. Nós nem sabemos quantas existem por aí, mas em nome de Jesus, diante de todas as criaturas, nós vamos dar um bom testemunho. Contanto que cada dia nós venhamos cada dia mais nos apaixonar pelo Evangelho. Muitas vezes o que chama a atenção é o corpo. É o corpo. O que faz brotar a paixão na nossa vida, como homens, como as mulheres, é o corpo. Então, mas o que Jesus vem dizendo em Mateus 6,33? Diz assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que tem a ver isso com o corpo? É que muita gente tem olhado para a igreja pelo que ela tem, pelo corpo da igreja. O que é o corpo da igreja? São os membros. Ah, tem muito membro? Então estou nessa igreja. Ah, não tem membro? Ah, então não estou nessa igreja. E está olhando o corpo. Está olhando as coisas que a igreja tem, se a igreja tem um corpo ou não. A igreja é noiva de Cristo, né? Mas tem muita igreja achando que já casou com Jesus. Tem muita igreja que está se achando que já casou com Jesus, já está casadinha já. E não, nós somos noiva. O que é noiva? Noiva é se arrumar para encontrar com o noivo. Passa perfume, coloca a melhor roupa, se maqueia toda, vai para um lugar melhor e lá você tem um encontro com o noivo. O que é casado? O cara chega do serviço, arranca o tênis de segurança, aquele chulé sobe, aí a mulher está fedendo a alho. Tem gente que está achando isso, que Jesus é assim. Tem igreja que está tão assim acostumada, se achando com Jesus, que Jesus, Jesus, chega de qualquer jeito aí. Ó, tem essa conta para pagar, hein, Jesus? Ó, tem isso aqui, ó. Só fala de problema com Jesus. Não chega nos love com Jesus. Então, quando a gente chega em casa e ainda tem a paixão, o que acontece? É um beijinho primeiro. Oi, meu amor, estava com saudade. Mas não, chega em casa, as igrejas estão chegando assim, diante de Jesus. Ó, ó, tem esse problema aqui para você resolver. Estou com problema na família, problema nos filhos. Não, gente, nós não está casado com Jesus, não. Nós somos noiva. Primeiro beija, abraça Jesus. Depois você conta os problemas. Está entendendo? Primeiro você, olha, eu estava com saudade, Jesus. Eu te amo, tá na sua companhia. Vamos para o secreto. E lá você ora. Mas não, você já pega Jesus, Jesus, tem isso aqui, conta para pagar. Não é assim, não é assim. A gente tem um romance com Jesus. E não é um romance carnal, é um romance espiritual. Entendeu? Então, nós temos que falar palavras de adoração, temos que elogiar Ele, falar, ai, que saudade, Jesus, nos preparar. Ó, passa um meiro para Ele daqui a pouco, fala assim, Jesus, eu vou chegar em casa. Vou chegar em casa, Jesus. Daqui a pouco, ó, à noite, ó, hora marcada, hein? É isso. Isso é ser noiva. Aí em Provérbios diz que o sábio ganha almas.
O sábio ganha almas. Por que eu trouxe isso? Exatamente pela beleza interior. A beleza interior da igreja. A beleza interior da igreja. Por quê? Porque nós temos que ser sábios. Então, nós temos que ganhar as pessoas pela nossa beleza interior. Não é porque Deus te abençoou com um carro, com uma casa, com isso, com aquilo outro, que você vai ganhar uma vida. Por quê? Porque o diabo também faz isso. Não é com uma cura que você vai ganhar uma vida, não. Por quê? Porque o diabo muitas vezes engana a pessoa e também consegue fazer uma coisa muito parecida. Quantas pessoas a gente sabe aí que não faz uma simpatia, não acende uma vela, ou não faz tantas coisas e consegue uma cura? Então isso não é exclusividade. Exclusividade de Jesus é a beleza interior, é transformar você de dentro para fora. De dentro para fora. Colocar uma paixão dentro de nós pelo Evangelho, que as pessoas não entendem. Por que esse povo é perseguido para falar do Evangelho? Porque tem uma paixão pegando fogo lá dentro e falar assim, eu morro em nome de Jesus, porque eu estou apaixonado por Jesus. Eu amo o Evangelho, estou apaixonado pelo Evangelho. Eu duvido uma pessoa de outra religião que não seja igual a essa, fazer isso. E o verdadeiro cristão não, ele é tão apaixonado que ele fala, é para morrer agora? Demorou, que hora que é? Onde que é a fila? É assim. Por quê? Porque você está apaixonado. Quantos filmes a gente vê aí que o mocinho dá a vida pela mocinha? Qual que é a moral daquela história? Ser apaixonado por uma pessoa, ao ponto de entregar a vida por ela. Então essa é a nossa paixão. Por isso que a gente chama paixão de Cristo, quando ele se entregou, deu a vida por nós. E nós temos que fazer o mesmo por ele. Amém? Faça as pessoas se apaixonarem pelo Evangelho, porque paixão é contagiosa. Paixão é contagiosa. Quando vem uma pessoa e começa a falar muito, que ela, eu estou apaixonado, está apaixonado. Nossa, a gente vai, mas do quê? Como que é a pessoa que você está apaixonado? Aí assim, mas o que faz? E a gente se interessa, por quê? Porque a paixão é algo que contagia. A paixão é uma força tremenda nesse mundo que a gente vive. A paixão tem uma força tremenda. Ela só não é maior que o amor, mas ela é muito forte. A paixão passa por cima de muitas coisas, por cima do dinheiro, por cima da beleza, por cima de status social. A paixão passa por cima de muitas coisas. Então nós temos que fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus. Como? Passando por cima de tudo. Passando por cima de todas essas coisas. A pessoa fala, como você consegue passar por cima disso? Porque eu estou apaixonado por Jesus. E a pessoa fala, mas como que esse Jesus está apaixonado? Ele é assim. E se você começa a falar, a vantagem é que você pode dividir Jesus com essas pessoas. Glória a Deus. Quando a gente está apaixonado, a gente quer estar perto. Não vejo a hora de chegar a hora de encontrar com a pessoa que eu estou apaixonado. Não vê a hora de conversar, de abraçar, de estar perto. E daí, a pessoa fala assim, olha, eu não vou poder ir hoje. A gente fica tão chateado. Assim, não vou poder, mas por quê? Eu tive um problema. E a gente aceita todas as desculpas. A gente aceita. Não vou poder ir. Por quê que a gente aceita? Porque a gente está apaixonado. A gente aceita. Você deu mancada, desculpa. Tá bom. Por quê? Porque está apaixonado. Desculpa tudo. Aceita tudo. Então, isso é paixão. Aí, o que a gente faz também? A gente traz presente. Eu duvido que quem ficou apaixonado não deu presente. Não deu presente? Não está apaixonado. Se não deu presente, não está apaixonado. Tem que estar apaixonado. A gente vai dar presente. E traz com gosto. E não escolhe qualquer coisa, não escolhe o melhor. Não quer agradar. Então, você vai... Mas qual que é o gosto? Gosta de que cor? Gosta de que tamanho? Gosta de que tipo? Você quer saber tudo da pessoa que você quer agradar. Quer saber até quem é a mãe, nem que não quero conhecer, mas quer saber quem é. Entender a Bíblia é entender o próprio Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não querem entender Deus. Querem saber como eu sou abençoado, querem saber tantas coisas, mas não querem saber quem é Deus. Entender a Bíblia é entender o próprio Deus. Entender a palavra de Deus é entender o Deus da palavra. Então, se você quer entender quem é Deus, você tem que ler a Bíblia. Quando você entender a Bíblia, você vai entender quem é Deus, por que muitas coisas acontecem, por que muitas coisas deixam de acontecer. Aí a gente tem um ciúme pela pessoa que a gente está apaixonado. A gente tem ciúme. Esse ciúme você tem que entender que é uma coisa assim. O ciúme é bom? É até um certo ponto, porque o ciúme revela que você está cuidando de uma coisa. Porque
Porque se você não tem ciúme de nada, você também não se importa com nada. Se você tem um ciúme, quer dizer que você se importa. Então, o ciúme, até um certo limite, é uma coisa boa, porque demonstra que você está preocupado com a pessoa, que aquilo é importante para você. A gente tem que ter um cuidado com Jesus. Tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um cuidado. Cuidar de Jesus. Eu não digo um ciúme doentio, louco, não, mas tem que ter um cuidado com Jesus. Amém? A gente pega e passa meiro o dia inteiro. Passa meiro. Aí deu que o que liga? Recebeu meu meiro? Nem deu tempo de ver. Não é desse jeito? É quando a gente está apaixonado. Então assim, você está trabalhando lá, Jesus, à noite, hein? E vai passando meiro para Jesus. O que eu estou querendo dizer? Orando, pequenas orações, Só SMS, só coisinha pequenininha. Se dá tempo de você orar, ora, glória a Deus. Mas se não, Jesus, daqui a pouco, hein? Estou chegando, hein, Jesus? Quando você está apaixonado, você não se envergonha. É por isso que eu voltei naquele versículo de Romanos. Eu não me envergonho. Você se envergonharia de andar de mão dada com a pessoa que está apaixonada? Não, muito pelo contrário. Você quer, é minha. Você quer pegar na mão e sair desfilando. Estou apaixonado. Aí com Jesus, de repente, ele não tem coragem de andar com uma Bíblia, com uma camiseta. Não, a gente tem que estar apaixonado. A gente tem que desfilar com Jesus na rua. Falar, estou apaixonado por Jesus. Leva Jesus para dar rolê lá fora, lá para as pessoas. Quem que é esse aí? É Jesus. Porque você quer estar junto com a pessoa que você está apaixonado. Você quer andar de mãos dadas com a pessoa que você está apaixonado. E você não deve se envergonhar do Evangelho. Você deve se apaixonar pelo Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a tua salvação e para a salvação de muitos que se apaixonar por ele. Deus veio falando, você quer que as pessoas me reconheçam como o único Deus verdadeiro? Eu quero, Senhor. Você quer que as pessoas glorifiquem o meu nome? Eu quero, Senhor. Você quer que as pessoas fiquem gritando que nem doidas lá na igreja junto com você, o meu nome? Eu quero, Senhor. Faz você primeiro. Começa em mim. Começa em mim a paixão. O mundo muda quando eu mudo. As pessoas se apaixonam quando eu me apaixono. As pessoas querem ver. Por quê? Por que muitas vezes, eu, por exemplo, eu enfiava muita cara em filme, muita cara em jogo, muita cara em muitas coisas. Mas por quê? Porque minha vida era chata. Então eu queria viver a vida do ator, a vida do game lá. Queria viver aventuras, coisas que eu não poderia fazer na minha vida. Por quê? Mas porque minha vida, eu tinha uma vida chata. Mas a vida do Evangelho é diferente. E quando as pessoas veem você apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, as pessoas querem essa vida. Porque a vida delas é chata, é um marasmo, é coisa ruim toda hora. As pessoas se apaixonam por aquilo que você se apaixona. Porque a paixão contamina quem está à sua volta. Então se as pessoas não estão se contaminando pela paixão de Jesus, é porque a gente está esfriando na paixão. As pessoas ficam apaixonadas pelo que a gente fica. A paixão é muito poderosa e contagiante. É algo tremendo na nossa vida. Então a gente deve se apaixonar pelo Evangelho. Muito das igrejas, a igreja está doente. A igreja está doente. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma gripe chamada apostasia. O que é apostasia? É se afastar da fé. Resumindo, é perder a fé em Deus. As pessoas têm perdido a fé em Deus, mesmo dentro das igrejas. Por isso que eu volto a dizer, essa pregação é para mim primeiro, por quê? Porque eu tenho que ter fé em Deus. Se eu não tiver fé em Deus, as pessoas à minha volta também não vão ter. E as pessoas lá fora também não vão ter. Começa em mim, começa por você. Você quer que a sua família tenha fé? Tenha fé primeiro. Você quer que a sua família grite que nem louco? Grita primeiro. Então se apaixona primeiro. Começa em nós. Então, você quer a sua família curada dessa gripe? Seja curado primeiro. As pessoas só vão reconhecer que Deus é o único Deus de verdade quando nós reconhecermos que Deus é o único Deus de verdade. Enquanto nós estivermos com medo, Senhor, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de morrer no tsunami, eu tenho medo de morrer no terremoto, e não reconhecer que Deus é Deus, então as pessoas também não vão reconhecer. As pessoas não vão reconhecer. Então as pessoas só vão reconhecer que Deus é Deus quando nós, como igreja, reconhecermos. Lá, quando a gente foi na Marcha para Jesus, eu percebi que houve, em alguns momentos ali, um choque térmico. Vocês perceberam? O que eu quero dizer choque térmico? Chegava uma igreja pegando fogo e outra fria do lado. Aí você ficava meio no meio e falava, nossa, eu vou ficar gripado mesmo desse jeito aqui. Vou ficar gripado, porque esse choque térmico aqui vai me deixar doente. Aí eu falo, não, vou para lá, mais para lá. Por quê? Porque tem umas igrejas que estão pegando fogo e outras estão tão frias, que já estão gripadas faz tempo lá. Então, assim, o que tem deixado as igrejas doentes? Esse choque térmico.
Então a gente tem que manter o fogo aceso mesmo, pegando fogo. O que Deus vem me lembrando? Que existe um remanescente apaixonado por Ele, que tem buscado nessa nação verdadeiramente o nome do Senhor, e em todas as nações Ele mantém um remanescente apaixonado. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu quero fazer parte desse remanescente. O que é remanescente? Aqueles que restaram. Quantos não saíram da igreja? Quantos não estão dentro da igreja e nem estão lembrando quem que é o noivo? Então, eu quero ser esse remanescente apaixonado. Quero me apaixonar cada dia mais por Jesus, pelo Evangelho de Cristo. João 12, o versículo 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Glória a Deus. O que Jesus vem falando aqui? Você quer ganhar? Perca. Porque o Evangelho é todo ao contrário. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu quero que você entenda. O Evangelho é tudo ao contrário das leis humanas. Você quer ganhar, você tem que perder. Você quer ser exaltado, você tem que ser humilhado. Você quer ser o maior, você tem que se colocar no menor. É tudo ao contrário. Você quer multiplicar, você tem que dividir. Você quer ser honrado, você tem que se humilhar e por aí vai. Então assim, você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Você quer viver, você tem que morrer. Então se você quer ter vida eterna, a sua vida nessa terra aqui não pode ser a mesma que as outras pessoas têm. Então, por que eu trouxe isso? Porque a paixão faz isso conosco. Faz nós temos vontade de dar a nossa vida para uma pessoa. E quem já esteve apaixonado pela pessoa errada, sabe muito bem o tanto que isso, como que é. Mas quando você está apaixonado pela pessoa certa, você sabe. E tem uma música que diz assim, que eu quero cantar ela um dia aqui: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena você dar a vida por Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Entenda isso. Então, você quer ter uma vida no céu, uma mansão e tantas coisas que Deus tem para nós? Abandone a sua vida aqui. Abandonar em que sentido? Ah, largar tudo para trás e suicídio? Não. Cada dia negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Você tem que perder a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes não é gostoso. Muitas vezes não é gostoso. E esse negócio de estar na paz de obedecer não existe. Não existe paz para obedecer. Não existe paz na hora de carregar a cruz. Não existe paz na hora de ser pregado na cruz. Não existe paz na hora de tomar porrada por causa do nome de Jesus. Não existe paz nessa hora não. É só dor mesmo. A paz vem depois. A alegria vem depois. Nessa hora é porrada mesmo. É dor mesmo. É choro, é lágrima. É dor. Então, não tem paz nessa hora. Então, quero que você entenda. Nós temos que dar a vida por esse Evangelho. Dar a vida de verdade. Gritar mesmo, ser apaixonado por Jesus. Porque vale a pena. Malaquias 3:18. Olha, é o próprio Deus falando para nós. E então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai chegar o dia em que você não vai olhar para o lado e a pessoa lá que faz tudo errado está mais abençoada, entre aspas, que você. Vai chegar esse dia em que Deus vai fazer a diferença entre aquele que é apaixonado por Jesus e aquele que é apaixonado pelo mundo. Vai chegar o dia. Aguarde o dia que vai chegar esse dia. E em nome de Jesus eu creio, está muito próximo.